Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando nesse momento os comentaristas trazendo as informações do clássico entre Flamengo e Botafogo. E teve uma declaração polêmica aí do técnico do Botafogo, dizendo que não tem favorito para o clássico e que eles não têm medo do Flamengo. É isso mesmo. E o Jorge Sampaoli, que tá levantando o Flamengo, levantou aí a moral dos jogadores. Gerson voltou a jogar bem. Everton Cebolinha marcou gol na última partida, jogou bem. Gabigol também jogou bem. E o Pedro, que está voando. Meu amigo, esse Mengão tá virando uma máquina. Vamos ficar de olho aqui e analisar os comentaristas trazendo todas as informações. Mas faz o seguinte, nação, chega deixando o like, vai nos comentários e arrisque o placar. Coloque aí o seu placar nos comentários para esse clássico entre Flamengo e Botafogo, tá bom? Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então aqui reagir às notícias do Flamengo. Adotou um critério muito legal para fazer o nosso favoritômetro. Qual era o critério dele? Então ele pensava assim... Eu perdi isso, vocês meteram o Luiz Castro no favoritômetro. Pô, foi demais. Que maravilhoso. Então assim, eu não lembro agora quanto ele deu, por exemplo, para Brasil e Croácia, eu não lembro. Mas qual era o critério dele? Ele pensava, se Brasil e Croácia disputarem 10 jogos, o Brasil ganhar 8, vou dizer que o Brasil tem 80% de chance, a Croácia 20%. Foi o critério que ele adotou em todos os favoritômetros. Boa. Vamos ver o que ele disse ontem, na função de treinador do Botafogo, sobre o favoritismo para o clássico de domingo contra o Flamengo. Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas, que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. Eu acho que um jogo... Eu compreendo que 60-40, 30-70, 10-90, depois 50-50, depois anda-se ali à volta daquilo e depois aí dá para mais umas horas de conversa, mas não se chega a lado nenhum, porque só jogando é o que mais interessa, é o jogo em si, aquilo que é vivido. O clássico é clássico, está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. Quem faz o favoritômetro não esquece. 50, ele cornetou 50. o Miguel indiretamente, cornetou o nosso diretor. Esse negócio de 70-30, 60-40 é culpa sua. Ele curtia fazer. É mó barato fazer o favoritômetro, ele curtia fazer. A gente vai debater aqui sobre o favoritismo, mas antes eu quero dar uma perspectiva histórica, cara, do que tem sido os confrontos Flamengo e Botafogo. Nos últimos 10 confrontos, a superioridade do Flamengo ela é gigante. O Botafogo ele tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, que é a vitória conquistada no Brasileiro do ano passado, na 5ª rodada, em Brasília, com aquele pombo sem asa que o Erisson deu e o Hugo acabou aceitando, né? O Flamengo tem 8 vitórias e um empate nos últimos 10 jogos. Isso quer dizer de 19 para cá. Desde que o Flamengo tem esse mega elenco, a base dele pelo menos, são 8 vitórias, um empate e uma derrota para o Flamengo. Me parece óbvio dizer hoje que o Botafogo diminuiu a diferença. Que com esse time que ele tem hoje, ele diminuiu a diferença. Alguém rebate isso? Acho que ilustra exatamente o momento dos dois clubes desse tempo para cá. O Botafogo num momento de muita dificuldade, que pegou uma Série B, que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, no momento de SAF, de reconstrução do clube, e um Flamengo que veio empilhando títulos desde então. É chocante, porque a gente está falando de dois grandes clubes, dois grandes rivais. Mas acho que é a dimensão que ilustra o que foi esse momento dos dois clubes. Agora, como eu disse, o Botafogo chega para esse jogo do final de semana, acho que num momento muito diferente. Eu estou com uma expectativa de um jogaço para esse Flamengo e Botafogo. Acho que a forma de jogar das duas equipes encaixa uma com a outra. Eu imagino um Flamengo com a bola tentando amassar o Botafogo e o Botafogo tendo o espaço para poder acelerar. Diz que encaixa que você imagina as duas equipes confortáveis. Não, porque, tipo assim, eu vejo o Botafogo hoje pelos últimos jogos, eu vejo o Botafogo confortável, tendo um adversário que vai atacar o Botafogo justamente para ter esse campo para acelerar, para colocar velocidade. Não foi contra o Bahia finalizou mais de 2 vezes que o Botafogo. Claro que o Flamengo tem uma superioridade muito maior. Do Vitor Sá e do Júnior Santos. E o Flamengo, de certa forma, gosta de jogar tendo a posse de bola e indo amassar o adversário. Então, eu acho que encaixa a forma de jogar das duas equipes. Eu acho que tem tudo para
proporcionar pra gente um jogaço. Cara, interessante, eu não tinha pensado nisso, acho que tem toda a razão. Vendo a maneira como os dois times jogam, eu achei interessante esse comentário aqui do Pedrão. Vamos colocar as prováveis escalações lado a lado, o jogo é só domingo, então a gente trata como provável, não temos ainda apuração sobre as escalações. E colocamos as dúvidas, né? Pois bem, ninguém vai duvidar que o time do Flamengo tem uma qualidade individual superior, não só do Botafogo, mas acho que contra qualquer adversário do Brasil, né? Qualidade individual... Jogando muito, hein? Quem? Gerson. Gerson. Qualidade individual, eu diria que nem o Palmeiras hoje compete, né? Não. Nem o Palmeiras. Qualidade individual. O jogo não é só isso. Mas eu vejo do outro lado, jogadores do Botafogo com um potencial grande também de machucar o Flamengo, né? A inteligência de um Tiquinho Soares, o que tem sido... as atuações do Danilo Barbosa e do Eduardo no meio-campo muito sólidas. Eduardo jogando demais, né? demais. O Adrielson, um zagueiro que forma com o Vitor Cuesta uma ótima dupla de zaga. Um goleiro que está atravessando um momento muito bom, que é o Lucas Perry. Se o Botafogo tiver o Marçal, é um jogador muito inteligente, que pode fazer uma diferença por aquele setor. O que você acha, Pedrinho? Não, eu acho, assim, para mim o Botafogo diminuiu a distância, em termos coletivos, assim, diminuiu a distância. Mas a chegada do Sampaoli para o Flamengo, para mim, ela foi acertada, porque eu acho que o mais que o Flamengo precisava era a intensidade. E intensidade para alguns jogadores que são muito técnicos, eu acho que parte do modelo de jogo, assim, de você conseguir recuperar a bola rápido na frente, estar mais próximo. Só que o Sampaoli, assim, cara, ele vai te surpreendendo, né? Eu não esperava do Internacional, contra o Internacional. Vamos rodar os jogos com o Sampaoli para o Pedrinho comentar para a gente? Fala, Pedrinho. Na estreia dele na Libertadores, ele fez 3 zagueiros, enfim. E contra o Internacional, ele não usou os 3 zagueiros e não fez saída de 3. De vez em quando, ele até usava o Santos, quando era muito início de jogada lá, para fazer uma saída de 3, o próprio goleiro. Mas depois, no decorrer, ele não fez isso. E o Gerson se destacou muito nesse jogo, principalmente contra o Inter, que ele atacou muito a última linha defensiva do Internacional, vindo de trás, né? É bom deixar claro que o Gerson não estava ali postado, de costas, ele atacava o espaço, como a gente vê toda hora ele fazendo essa função aí, esse facão de fazer uma diagonal entre o zagueiro e o lateral adversário. Ele conseguiu encontrar um espaço ali que se achou na partida. Então, assim, é muito improvável da gente falar como é que vai ser esse Flamengo, comportamento, porque, assim, ele consegue em pouco tempo fazer algumas variações que dão certo e se fosse outros treinadores a gente de repente estaria questionando porque não teria o resultado e desempenho. Então assim, tá mudando o time e a gente é muito preso a isso, né? A mudar time, a mudar a posição. Só que eu acho que o Sampaoli, ele eleva o nível de intensidade para os caras importantes. Por isso eu vejo assim, apesar de ter diminuído a distância e o Botafogo está jogando bem, é bom deixar claro isso, o Flamengo é muito forte se engatar ali uma sequência com esse modelo de jogo do Sampaoli de pressionar, recuperar, amassar. O Flamengo é muito forte. Quando a gente colocou a escalação do Flamengo, a Ana apontou assim o dedo, né, para o nosso monitor, para o Gerson, disse que está jogando demais. É só uma questão individual ou você acha que houve uma mudança de encaixe no time, de posicionamento do Gerson? Mudou completamente, né? O Sampaoli começa com ele jogando um pouquinho mais adiantado, né, pelo lado esquerdo, e ele não fica parado, ele se movimenta muito bem. No segundo tempo do jogo contra o Inter, também estava trabalhando nesse jogo com o Pedrinho. Estamos trabalhando muito junto, hein, Pedro? Só dá nós. E no segundo tempo ele passou até a jogar um pouquinho por dentro, aparecer jogando por dentro também, que dá uma opção para o Flamengo quando ele não tem esse meia mais criativo, ou quando o Everton Ribeiro não está tão bem na partida. Então, acho que tem mais a ver com a chegada do Sampaoli, né? O Gerson não ficar fixo como um 8 ali, conduzindo bola, que não é mais a dele, né? Eu acho, né? Não, de novo, né? Nenhuma crítica ao Gerson, é só o modelo de jogo, o estilo individual do treinador. Eu acho que é a alternativa que o Sampaoli encontrou para ele, que já conhece, né? Sabe do potencial dele, ele vai aparecer mais. Não é por acaso que ele é o jogador que tem mais participado das ações ofensivas do Flamengo. Então, eu acho que tem muito a ver com o estilo de jogo que o Sampaoli tem imprimido, tem colocado no time, perdão. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que dá pra gente avaliar pensando no sistema defensivo do Botafogo e do ofensivo do Flamengo, que é o seguinte, o Botafogo foi organizando, foi um time que na primeira sequência, quando a gente foi fazer o jogo da estreia, naquele momento eram 7 jogos de invencibilidade.
Só que o time, desses 7 jogos, só 2 ele não tinha sofrido gols. E eu fui olhar os gols, né? Então, assim, ele conseguiu organizar o time para a defesa ficar um pouco mais sólida. Ele aproximou um pouco mais as linhas. Não gosto muito de usar as linhas, mas ele aproximou um pouco mais as linhas. E ele adianta os 4 da frente, posiciona 2 jogadores por dentro e vem com a linha de defesa. E são muito próximos. Então, acho que isso ajudou com que o time se organizasse mais defensivamente. Aí que eu acho que, para mim, vai ser o grande embate contra o Flamengo. Porque o Flamengo também joga com o Sampaoli, muitas vezes com 5 ali próximo da área, né? Então, eu acho que o embate vai ser muito técnico, muito tático desse jogo. Então, eu estou nessa expectativa muito alta, assim, para saber como vai ser a marcação desse setor do Gerson, que tem feito a diferença desde que o Sampaoli chegou. E é impressionante como em tão pouco tempo, e isso não é que tem que ser uma régua para outros treinadores, mas o Sampaoli conseguiu dar uma cara para um time, né? Fazendo coisas assim que ele nem teve tanto tempo para trabalhar, mas o conhecimento dele do futebol brasileiro, que eu acho que é importante para conseguir rapidamente mudar algumas coisas e conseguir resultado, mas ele já dá uma cara de time, né? Isso mostra assim, como esse elenco tem para entregar, e tem muito treinador que às vezes a gente acha ele faz um trabalho tão ruim que parece que o jogador é ruim. O Sampaoli chega e ele faz os jogadores exatamente entrarem no patamar que eles coexistem. Né? O Gerson está jogando com o Sampaoli na mesma posição que ele jogou com o Sampaoli lá no Olympique. Ele hoje é um meia pela esquerda. Ele no Olympique chegou a jogar em várias posições, jogou até aberto pelo lado direito, mas de maneira circunstancial. A posição dele no Olympique com o Sampaoli era esse meia pela esquerda e não com o segundo volante. Eu acho que dá para o Gerson uma tranquilidade maior, principalmente no momento sem a bola, ter 2 volantes jogando por trás dele. No jogo agora do meio de semana pela Copa do Brasil, pela necessidade do resultado, o Fluminense ia enfrentar o Maringá, que ia se defender bastante, ele utilizou só um volante. Entrou só com o Thiago Maia, mas o Gerson, se você for pegar um mapa de calor do jogo contra o Maringá, o jogo contra o Internacional, o Gerson foi meia pela esquerda jogando. O mapa de calor, ele parece muito. O posicionamento médio do jogador, ele parece praticamente do lado do Gabriel, lá na frente. Então, assim, eu acho que potencializa o jogo dele. Eu acho que você passa. O forte do Gerson nunca foi pressionar, marcar, morder. Então, assim, você tem o jogador na melhor qualidade dele na área do campo, onde ele pode ser mais letal ao adversário. Por que às vezes a gente, André, rapidinho, a gente pega alguns treinadores, cada um de uma forma particular, né? Eu tenho preferências por um, Pedro por outro, Ana por outro. Não quer dizer que são melhores ou não, de repente a gente se identifica com aquilo. Mas eu sempre gosto daqueles caras que eles gostam de enfrentar as dificuldades, de você gerar espaço, sabe? De você querer procurar alternativas para furar um bloqueio. Eu tenho na memória um jogo do Guardiola contra o Atlético de Madrid, do Sampaoli, que o Sampaoli fez 2 linhas de 5. Quando o Guardiola vai para a entrevista, ele não critica o Sampaoli. Ele elogia o modelo do Sampaoli e obviamente, ele fica... Cara, eu quebrei a cabeça a semana inteira para... Guardiola Simeone. Ah, bom, perdão. eu que tô quebrando a cabeça. Guardiola enfrentando o Simeone, do Atlético de Madrid, com duas linhas de 5. Foi na Champions. E ele dá entrevista falando que quebrou a cabeça para como é que ele conseguiria gerar os espaços. E quando a gente fala isso, gerar espaços, são gerar espaços mesmo. Então, assim, uma coisa que o Sampaoli não abre mão são 2 caras abertos para ele alargar a defesa adversária. E por dentro, às vezes, ele vai gerando dificuldades. Às vezes, ele bota 3 caras por dentro para causar dúvidas no adversário. Depois, ele deixa só o Pedro, o Gabigol e o Gerson vêm de trás para atacar o espaço. Aí, os laterais têm que fechar, abre os corredores. Isso é gerar espaço. E ele fica assim, eu acho que o tempo inteiro, como é que eu vou fazer isso com certos adversários? Seria muito mais cômodo, e é muito mais cômodo, muitos treinadores optam por isso, de baixar a marcação e usar contra-ataque. Nada contra. Mas esses caras que são acima da média, eu acho que na questão de construção de jogo, eles merecem, assim, um olhar diferente. Sampaoli é um cara assim, o Vojvoda é um cara assim, o Fernando Diniz é um cara assim. Então, são caras diferentes. Sabe que eu adoro a sua presença no Seleção, sua elegância, a maneira como você expõe seus comentários. Mas quando você fala em preferência de treinador, a imagem que eu curto mesmo é da entrevista do Diniz, quando você entra na sala de imprensa e fala assim, achando que não ia pegar o seu áudio, né? Diniz, tu é bom pra... E é bom deixar claro, André, que esse jogo, o Fluminense perdeu pro Flamengo, tá? Só que ele chutou umas 80, foi qual? Quando ele perdeu? O Diniz se assusta, assim. Primeiro que ele não enxerga, né? Eu tô escondidinho, que eu não quis que a imprensa me visse, mas o áudio vazou.
Procurem saber. Vamos fazer o favoritômetro aqui de Flamengo e Botafogo. Aliás, segunda-feira, o Diniz completa 1 ano de Fluminense. Segunda-feira, dia 1º de maio, 1 ano de Fluminense. A gente vai fazer o favoritômetro de Flamengo e Botafogo, mas antes do favoritômetro, vamos lembrar ao Luiz Castro, nosso comentarista na Copa, que adorava fazer o favoritômetro, o que ele pensa dessas discussões de porcentagem de jogo. Fala, Luiz Castro, por favor. Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. Eu acho que um jogo... Eu compreendo que 60-40, 30-70, 10-90, depois 50-50, depois anda-se ali à volta daquilo e depois aí dá para mais umas horas de conversa, mas não se chega a lado nenhum, porque só jogando é o que mais interessa, é o jogo em si, aquilo que é vivido. O clássico é clássico, está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. Então vamos lá, chegar a lugar nenhum com o nosso favoritômetro para o clássico de domingo entre Flamengo e Botafogo. Ana Thaís Matos, de 0 a 100. 55-45, Flamengo. Vou ficar com o mesmo do Clássico Paulista, a mesma coisa, 55-45. Não, cara, mas eu acho que é um número forte pro Botafogo. Sim, assim. sim, sem dúvida. E em cima do que você falou, de se encaixar, eu acho que o Botafogo se tornou um time mais forte esse ano quando entendeu as limitações que tem. Quando você joga sabendo as suas limitações, você é perigoso, cara. E aí, Pedrinho? Acho que esse é o número mais justo, 55-45. Tá bem. Chegamos a lugar nenhum, tivemos alguns minutos, não horas, Luiz Castro, de conversa sobre o favoritômetro. Diferentemente do professor Luiz Castro, para Flamengo e Botafogo, não dá para você falar, se jogar 10 vezes, não entendeu? Não dá. Se for esse critério, seria 80-20. Professor Luiz Castro, não dá. Essa seria uma boa pergunta para ele. Ó, se jogarem 10 vezes Flamengo e Botafogo... Não dá para fazer esse tipo de comparação. Boa. A gente vai ter um duelo... Bom, todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm um potencial gigante, né? Mas vamos falar sobre um duelo. Então é isso daí, nação. Tá aí os comentaristas trazendo as informações do Mengão para a partida contra o clássico, para a partida contra o Botafogo. Vamos ver qual vai ser o time que o técnico Jorge Sampaoli vai escalar. Então é isso daí. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.